Bom dia, pessoal, começando aqui, vamos fazer um mountain bike daqui a pouquinho. Tem gente nova no vlog. Maminha fez aniversário ontem, olhou a formiga e o brother aqui que é novo. Vocês vão lá. Mas não dá, eu tenho que rolar. Era esse o drop? Ah, tá. Aí, galerinha, visual aqui da trilha, bem maneiro. Terceira ponte logo aqui, visual maneiro. Olhou e maminha logo ali, visual escroto. Formiga. Acabou que eu nem consegui falar com vocês direito lá depois da trilha, porque tava muito corrido, tinha que resolver algumas coisas. Fomos almoçar com uma minha hoje para comemorar o aniversário dele, que foi ontem. Como eu falei com vocês ontem, eu falei um pouco, foi um vlog um pouco mais técnico sobre como funciona o sistema de suspensão da Focus, e eu falei que eu ia explicar um pouco para vocês como é que funciona o leverage ratio, né, que é essa proporção de alavanca do link da suspensão. Mas antes disso, eu achei interessante explicar para vocês como que as suspensões de mountain bike funcionam de verdade, né? Isso era até uma curiosidade que eu tinha há algum tempo atrás, e eu dei uma estudada para entender primeiro como que é o funcionamento das suspensões de mountain bike, e depois que eu explicar para vocês como é que elas funcionam, aí eu explico para vocês esses detalhes mais técnicos. Acho que é interessante dividir em duas partes. Como vocês sabem, a minha bike é uma full suspension. Eu sempre falo para vocês que eu gosto muito da full suspension, acho que deixa o mountain bike muito mais divertido, e é bom que eu consigo explicar para vocês logo como é que funcionam as duas suspensões, porque elas têm mais ou menos a mesma lógica, só que tem um funcionamento um pouco diferente. Primeiramente porque essa aqui tem duas hastes, né, dois braços, então você consegue separar um pouco as coisas. Já nessa daqui, como ela é uma estrutura só, você tem que juntar algumas coisas. Então, explicar primeiro a suspensão dianteira. Bom, então essa daqui é uma Fox 32 Stepcast. Ela é uma suspensão a ar. A suspensão de mola muda um pouco o comportamento da suspensão, mas e um pouquinho de uma parte que a ar tem a câmera positiva, a câmera negativa. Então eu vou explicar a ar, que é um pouco mais complexa. Então essa suspensão aqui, que o lado direito da suspensão, é onde vai o pistão de óleo que faz o controle do retorno, o ajuste de trava e toda essa parte da suspensão. E deste lado de cá, o lado esquerdo da suspensão, o esquerdo você olhando de cima da bicicleta assim, né, o direito e o esquerdo, você tem a câmara de ar, né? Na câmara de ar, você tem esta parte aqui cheia de ar, né? Você calibra aqui em cima, tem por este lugar, você abre essa tampinha aqui, coloca uma bomba de suspensão e enche essa parte aqui de ar, e aqui dentro você tem o pistão de ar. Esse pistão, ele fica, quando a suspensão está toda para cima, como ela está aqui, ele tem um disco que sela
logo aqui embaixo da parte de cima aqui, que são os retentores da suspensão. Nessa posição para cima, logo aqui você tem um certo relevo aqui no corpo da suspensão, aqui na parte de baixo da suspensão, que faz com que você permita que o ar passe da câmara positiva para a câmara negativa. O que significa a câmara negativa? Na hora que a suspensão está sendo comprimida, na hora que você tem a suspensão começa a ir para baixo, na hora que você acerta alguma coisa, ele sai deste pequeno relevo que faz com que o ar passe da câmara positiva para a câmara negativa, e isso veda a câmara negativa. Como o volume de ar é constante e você começa a fazer com que o pistão desça, o pistão da câmara negativa, o pistão de ar da suspensão, você começa a diminuir a pressão na câmara negativa. Isso faz com que você tenha, por conta do meio que o vácuo que você vai criando lá dentro, você faz com que a suspensão tenha uma tendência de voltar para o ponto inicial, né? Então ela meio que ajuda no retorno e também melhora, faz com que você evite final de curso. Então essa câmara negativa gera uma pressão para que a suspensão volte ao seu estado normal. Isso ajuda um pouco no retorno e ajuda um pouco nessa questão de você não ter final de curso, melhora a acessibilidade da suspensão e etc. Quando a suspensão começa a voltar, você vai tendo um aumento de pressão, porque você começa a comprimir a câmara negativa, e você vai tendo uma equalização da suspensão novamente. Na hora que ela volta para o estado normal dela, que é esse estado que ela está aqui, ela volta a encontrar essa pequena depressão no corpo aqui da suspensão, e a pressão entre a câmara positiva e a câmara negativa se igualam. Então é assim que funciona este lado da suspensão. E o idiota aqui falou da câmara negativa, mas esqueceu de falar da câmara positiva, que é o funcionamento mais óbvio aqui, né? A câmara positiva, logicamente, você tem, quando você está tendo essa diminuição de pressão na câmara negativa, você tem um aumento de pressão na câmara positiva, que acontece porque você está comprimindo o ar aqui. Isso aqui vem descendo na hora que você tem um impacto, e isso vai comprimindo o ar, e o ar comprimido faz com que ela volte para a posição normal. A câmara negativa é mais só para fazer uma equalização dessas pressões. Você tem uma pressão negativa aqui, uma pressão positiva aqui, isso tende a funcionar melhor. Só uma rápida acrescentando alguma coisa. O lado de cá, que é o lado do óleo, você também tem um pistão, só que é um pistão de óleo, né? Mas o pistão de óleo ele tem uma função de controlar o movimento da suspensão. Como é que isso funciona? Você tem o pistão, na hora que o óleo passa pelo pistão, né, você tem umas aberturas para que ele passe de uma forma mais rápida pelo pistão na hora que você está tendo a compressão da suspensão, para que ela se movimente de uma forma rápida, só que o caminho de volta do óleo é um caminho mais estreito. E esse caminho mais estreito ele pode ser regulado, você pode deixar ele mais estreito ou menos estreito. Este é o controle do retorno da suspensão. Por que o controle da suspensão é importante? Na verdade, o retorno ele controla a velocidade que a suspensão vai voltar para o seu ponto inicial. Como você tem a pressão do ar lá do lado da câmara positiva e a câmara negativa forçando com que a suspensão volte para o seu ponto inicial, aqui, como o óleo está passando por esse caminho mais estreito, ele deixa esse percurso um pouco mais lento. Se você deixar ele menos estreito, o óleo vai passar mais rápido, a suspensão vai voltar mais rápido para a situação normal. Se você estiver num local com impactos pequenos e rápidos, você estiver passando por um single track, um estradão de terra batida, alguma coisa assim, você vai ter vários pequenos impactos, então é interessante que a suspensão volte rápido para o seu ponto inicial, né, para que ela esteja pronta para um próximo impacto. Só que se você tiver um impacto muito grande, no qual a suspensão vai se comprimir praticamente inteira, se você tiver um retorno rápido demais, pode ser que a suspensão te jogue para fora da bicicleta, porque ela vai comprimir de uma vez e vai voltar toda de uma vez só. Então vai ser um impacto muito grande para cima e você pode perder o controle da bicicleta. Então existe um ajuste de retorno que você deve fazer para você conseguir ter esse ajuste fino. Essa suspensão aqui especificamente, como ela é um modelo mais simples da Stepcash, ela não tem este controle de retorno na frente, ela tem atrás. E já na suspensão traseira você tem essas duas coisas juntas na mesma estrutura. Inclusive é um pouco mais fácil de ver este pequeno relevo que eu falei para vocês, que faz a conexão entre a câmara positiva e negativa na suspensão traseira, porque você tem uma verruguinha. Vocês conseguem enxergar, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui.
vocês conseguem enxergar essa pequena elevação aqui, ó. Tô até limpando aqui, que eu tô passando a unha nela aqui, ó. Esta pequena deformação aqui no corpo, na câmara de ar da suspensão traseira, é justamente o espaço por onde o ar passa da câmara positiva para a câmara negativa. Se não tivesse isso, a câmara negativa ia ficar sempre selada e a pressão que você colocasse na suspensão não ia se igualar entre as duas câmaras. Na hora que você tem um começo de curso, a câmara negativa fica selada e aí você tem essa diferença de pressão nela conforme o curso da suspensão vai sendo percorrido. Mas na hora que ela volta para o estado inicial dela, no estado zerado, é interessante que ela tenha a mesma pressão do resto da suspensão, né? Justamente para você ter alguma pressão ali dentro. Na suspensão traseira, deixa eu até dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Aqui nessa parte você tem o lugar onde você coloca o ar da suspensão. Aqui dentro não tem basicamente nada, né? É só um espaço para você colocar o ar mesmo, e você coloca o ar por esta pequena lugarzinho aqui. Você destarracha isso daqui e pum, você coloca o ar por aqui e ele enche isso daqui de ar. Esta parte aqui, ele funciona como o pistão de ar, que seria o lado esquerdo aqui que a gente falou da suspensão dianteira, e também como o pistão de óleo, que seria o lado esquerdo, ou seja, ele funciona como as duas coisas. Como que isso faz? Essa parte externa que vocês estão enxergando, ele tem um vedador aqui em cima, um disco que sela o ar aqui, e ele comprime o ar nessa parte de cima aqui, ou seja, ele entra e vai comprimindo o ar aqui dentro. E dentro deste cilindro aqui, desta parte aqui, você tem o pistão de óleo que faz o caminho contrário, para baixo, né? Então, na hora que você tem o curso, essa suspensão sendo comprimida, o ar faz o amortecimento aqui nessa parte, então ele vai entrando e vai comprimindo o ar, impedindo com que, amortecendo o impacto, né? E o pistão de óleo entra aqui. Na hora que o pistão de óleo começa a voltar, acontece aquele mesmo esquema que a gente explicou ali na frente. O caminho de volta do óleo é um pouco mais apertado que o caminho de ida, então ele controla a volta da suspensão para a posição inicial. A lógica é a mesma ali da frente, a diferença é que aqui você tem as duas coisas funcionando ao mesmo tempo. Esse pistão aqui é o de ar, que entra, essa parte externa dele, e aqui dentro tem um pistão de óleo que faz o caminho contrário e controla o retorno da suspensão. Desculpa a imundícia da bicicleta, tá, galera, que eu tava fazendo pedal hoje. Aqui você tem o controle do rebound, tá vendo esse rebound escrito aqui, ó? Rebound é retorno. Aqui ele está falando que se eu girar este disquinho para cá, ele vai deixar o retorno mais rápido, ou seja, ele vai facilitar o caminho do óleo de volta para passar retornando pelo pistão de óleo. Se eu girar este disco para cá, né? Isso aqui que são os cliques. Esse dia alguém perguntou o que é clique. Clique é isso, que você gira aqui, ele faz clique. Então, se você girar ele para o lado de lá, que é o lado que vai deixar ele mais lento, ele vai deixar o caminho do retorno do óleo mais apertado, ou seja, a suspensão vai demorar mais tempo para voltar para a posição inicial. Então esse é um rapidíssimo resumo sobre como funcionam as suspensões de mountain bike. E você tem várias características. Você tem suspensões de, por exemplo, as suspensões de downhill, as excelentes suspensões de downhill. Você tem vários tipos de controle. Por exemplo, você tem controle de compressão de alta velocidade, controle de compressão de baixa velocidade, controle de retorno de alta velocidade, controle de retorno de baixa velocidade. Então você tem vários tipos de ajuste que você consegue fazer, ou seja, você consegue controlar a suspensão para que ela funcione de uma forma quando você tem impactos pequenos, para ela funcionar de uma outra forma quando você tem impactos grandes, para que ela retorne de um jeito quando você tem impactos pequenos e para que ela retorne de outro jeito quando ela tem impactos grandes. Então, principalmente o pessoal do downhill que lida muito com esse descontrole da bicicleta, eles precisam desses tipos de ajuste. É um pouco complexo para explicar assim de uma forma rápida num vídeo curto, mas eu tentei resumir da melhor forma possível e tentando botar algumas imagens aqui para vocês entenderem realmente como é que é o funcionamento das suspensões de mountain bike, beleza? Bom, se ficou alguma coisa não muito clara, deixa aqui os comentários, qualquer coisa depois, quando eu for fazer o segundo vídeo explicando a parte mais técnica de como funciona a suspensão e tal, aí eu respondo essas perguntas que vocês fizeram, ou eu faço um vídeo só para responder as perguntas, belezinha? Bom,
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, deixa aqui seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Falou, galera, abraço.